Olá, boa tarde, bem-vindos, espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos aqui falar um bocado sobre o Benfica e hoje os temas vão ser o regresso do Benfica ao Seixal e, portanto, como é que está o Benfica em termos de pré-época, quais os jogadores estão-se a destacar, quais aqueles que necessitam de mais tempo de jogo. Falar aqui também da situação do Bento, como é que está, e também da Eusébio Cup. Bom, vamos começar desta vez pelo meio, vamos falar aqui do Bento, o que é que se passa com o negócio do Bento, já se está a arrastar, já está-se a tornar um pouco uma novela. Bom, o Benfica, há cerca de 3 semanas atrás, apresentou uma proposta de 5 milhões pelo Bento. O Atlético Paranaense não ficou satisfeito, pediu algo em torno dos 10 milhões. Houve avanço e recuo nas negociações, até que chegamos ao dia de hoje e o Atlético Paranaense recusa uma proposta do Benfica de 10 mais 2 milhões para objetivos. E porquê que o Atlético Paranaense neste momento mudou de ideias e recusou esta proposta, que até supera os números que inicialmente o Atlético Paranaense pedia? Precisamente por causa da venda de Vitor Roque ao Barça. Portanto, o Atlético Paranaense fez uma grande venda de 70 milhões de Vitor Roque ao Barça e neste momento não precisa de fazer dinheiro. O próprio dirigente do Atlético Paranaense diz que o jogador não está à venda. O jogador, por sua vez, contradiz um pouco no fundo, a convicção do diretor desportivo e diz que gostaria de jogar na Europa, que é o seu sonho de jogar na Europa. Obviamente que ele está-se a referir ao Benfica, quando diz Europa. E, neste momento, estamos neste impasse. O Benfica poderá eventualmente aumentar a proposta, mas o budget, portanto, o orçamento que o Benfica tinha para um guarda-redes seria algo em torno de 10, 12 milhões. E aqui a questão que se coloca é se o Bento valerá esse valor acima dos 12 milhões. Será que vale a pena investir 15 milhões, eventualmente, no Bento? Um jogador que vem para concorrer com o Vlaco Dimos? Será que vale a pena esse tipo de negócio? Portanto, é essa a questão que temos que nos colocar. O jogador, inclusivamente, o Atlético Paranaense teve 3 derrotas nos últimos 5 jogos e com participação direta do guarda-redes e, portanto, o próprio guarda-redes neste momento também está numa quebra de forma, não sei se propositada ou se não, mas tem que ser feita uma análise exaustiva e perceber se realmente valerá a pena um investimento tão alto por este jogador Bento. Gostaria de ouvir a vossa opinião, manifestem a vossa convicção em relação a esta situação. Bom, em relação à Eusébio Cup, o Benfica apresentou 3 motivos para a não realização da Eusébio Cup. Um deles foi a questão da Supertaça, que será jogada a 8 a 9 de agosto com o Porto. A outra questão foi do relevado, que ainda não está em condições para a participação de um jogo portanto, não estando o relevado em condições, poderia ser um atraso na preparação do próprio relevado para a temporada, como poderia eventualmente causar lesões aos jogadores. E ainda um terceiro fator, que não deixa de ser também bastante importante, que é a Jornada Mundial da Juventude, que vai ocorrer em Lisboa de 2 a 8 de agosto e que vai fechar completamente a cidade. Portanto, durante esse período também seria impossível a realização de um jogo de futebol, face à questão da Jornada da Juventude, que se prevê a chegada de 1 milhão de pessoas a Lisboa. Não sei se isso será realizável, mas vai ser um dispositivo, com certeza, bastante operacional e grande, que estreia em Lisboa nessa altura, e portanto torna-se também difícil a realização do Eusébio Cup por estes 3 fatores que o Benfica anunciou. Também aqui a questão da pré-época, portanto, nós já temos 2 jogos de pré-época, um contra o Sunderland, ganhamos 2-0, o Sunderland foi o último classificado da Premier League, um clube que desceu de divisão, e o Basileia, que salvo erro, é o 4º ou 5º classificado da sua liga, ganhamos 3-1. Portanto, nestes 2 jogos, o que é que nós podemos verificar? Que neste momento o guarda-redes é o Vlaco Dimos, temos também aqui o Samuel Soares a fazer alguns minutos, mas o plano passa por emprestar o Samuel Soares e contratar um guarda-redes para fazer sombra ao Vlaco Dimos. Se isso não acontecer, o que pode eventualmente se passar é que Samuel Soares ou Leo Kokubu, um deles fique no clube. O André Gomes está lesionado e neste momento não conta, precisamente porque tem uma lesão no ombro, uma lesão que ainda demora algum tempo a ser debilitada e, portanto, neste momento o André Gomes, que é um jogador de grande potencial, não está a entrar nas contas precisamente pela lesão. No setor defensivo, a grande novidade que temos é que João Vitor conta aparentemente para o lado direito da defesa, como defesa direito. Ele participou no total de 90 minutos nos 2 jogos. É um jogador que ainda não tem rotinas de lateral direito, conjuntamente com o seu extremo, ainda não tem essas rotinas. No entanto, demonstrou-lhe alguma segurança. Ele, o ano passado, no Nantes, fez 6 meses como titular na posição de defesa direito e poderá ser, até o momento, este é o jogador que se afigura como
a solução para o lado direito para concorrer com Bá. A questão dos centrais está mais ou menos fechada, portanto Otamendi, António Silva e Morato vão lutar por um lugar. O Morato tem estado muito bem, tem sido um dos destaques da pré-época. O Lucas Veríssimo perdeu um pouco de lugar e o Benfica quer colocá-lo, quer vendê-lo ou em último caso, emprestá-lo. Temos também ali a questão do Coxo, que seguramente será um titular indiscutível. Não se sabe ao lado de quem, se será ao lado de Chiquinho, de Florentino ou de João Neves. A primeira opção foi Chiquinho, depois foi testado Florentino, mas o João Neves também é uma opção que poderá ser válida para jogar ao lado de Coxo. Portanto, vamos ver, vamos aguardar para tentar perceber o que é que vai dar naquela posição. Gonçalo Ramos parece que não tem concorrência à altura, Texted fez 90 minutos, Musa fez 45, mas nenhum deles, no meu entender, demonstrou ser concorrência à altura de Gonçalo Ramos. Em relação aos três reforços, como já vos disse, Di Maria, aliás, já falei de Coxo, mas Di Maria e Jurasek não falei, mas qualquer um destes três reforços tiveram um impacto imediato na equipa e vem aqui, no fundo, dar uma concorrência para todos os setores, nomeadamente para o setor defensivo Jurasek, Coxo para o meio campo e Di Maria para o ataque. Todos eles entraram com qualidade, inclusive o Di Maria e o Jurasek estrearam-se com um golo e uma assistência, no caso também o Di Maria. E temos aqui uma animada luta também no lado esquerdo, com o Jurasek e Ristic, que foi um jogador que também teve bem, também marcou um golo de belo efeito. Aliás, os dois defesas esquerdos do Benfica, tanto o Ristic como o Jurasek, marcaram ambos um golo e esses golos foram dois golos de boa execução técnica. Portanto, temos aqui uma luta animada pelo lado esquerdo da defesa. No meio campo ofensivo, Di Maria também veio aqui um pouco baralhar as contas. Temos Rafa, também tem estado bem, com um golo ao Sunderland e uma assistência no jogo de Basileia. Temos João Mário, o próprio Di Maria. Depois ainda temos o Fredrik Oshnes e o Neres, que vão com certeza aqui haver aqui uma luta a 5 de grande qualidade para 3 posições. Portanto, temos 5 jogadores neste momento para 3 posições e vai ser uma luta animada. Também temos aqui a questão de eventualmente recuarmos o Fredrik Oshnes para o meio campo ou para outra posição qualquer, que ele joga bem em qualquer lado, mas se tivermos em conta que o Roger Smith joga preferencialmente com ele no meio campo ofensivo, será uma luta a 5 para 3 posições e ainda temos o Gonçalo Guedes que recupera de lesão. Portanto, basicamente é isto. Em relação aos destaques, para mim eu destacaria nesta pré-época Di Maria, Coxo e Rafa, e também Morato, portanto destacaria estes 4 jogadores como os melhores destes 2 jogos de pré-época. A rever o Schildrup, que apresentou bons pormenores, apresentou ser um jogador veloz e que poderá ser o contraponto com a veterania que nós temos naquele setor de meio campo ofensivo, é ter um jogador veloz, portanto, um jogador diferente. O Ristic também se destacou, o João Vítor também é um jogador que tem que ser revisto e, portanto, temos aqui alguns bons indicadores para os jogos que aí vêm, que ainda vamos ter alguns jogos. Vamos ter agora dia 20 contra o Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, temos ainda o Celta de Vigo, o Burnley e o Feyenoord. Portanto, ainda temos aqui alguns jogos de pré-época para acompanhar e para termos uma noção mais correta daquilo que poderá ser o Benfica da versão 23-24. Pessoal, forte abraço, fiquem bem, até uma próxima e viva o Benfica!